Muito boa noite a todos aqueles que nos prestigiam nesta noite. Nossos cumprimentos àqueles que já são habituados com a sua presença, aqueles que vêm pela primeira vez, sintam-se à vontade, porque aqui é uma casa de Jesus, é uma escola que acolhe, que orienta. Nossos agradecimentos ao Coral Vozes da Fraternidade, porque sempre nos apresenta melodias maravilhosas que influem de uma maneira muito forte no nosso ambiente, permitindo energias saudáveis que acabam chegando até nós, nos auxiliando em muito no trabalho a que nos propomos fazer, a de levar a palavra do Evangelho a todos aqueles que aqui estão. Ao coral, muito obrigado. E o nosso agradecimento especial à espiritualidade amiga que nesse momento se acerca de nós, no sentido de também nos dar o amparo necessário para que possamos proferir a palavra certa, segundo o Evangelho que nós escolhemos para esta noite. E vamos falar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Cristo, o Consolador Prometido. Um dos postulados da doutrina espírita sempre foi de propagar a fé, que por meio dela nós podemos ter a expectativa de nos melhorarmos. Por meio da fé, nós podemos ter a expectativa de receber o consolo que muitas vezes nos falta nas experiências dolorosas que a vida nos traz. Por meio da fé, nós podemos fortalecer o bom ânimo, no sentido de entender que no nosso trabalho, no dia a dia, essa experiência é necessária para que numa outra etapa, já numa outra modalidade biológica, talvez nós possamos também continuar a nossa senda evolutiva, porque assim Deus nos colocou. A cada um de nós cabe uma tarefa específica, mas todos cumprindo uma parcela da infinitude de Deus. E que Ele nos abençoe em mais essa oportunidade, para que a nossa fé seja raciocinada e que essa fé de raciocínio lógico, que seja uma fé lúcida e consciente pelos estudos que realizamos, que seja uma fé esclarecida, uma fé iluminada, a fé em espírito e verdade, a fé da convicção inquebrantável, a fé do discernimento justo, a fé do bom senso, a fé da certeza inabalável, a fé da compreensão plena, a fé da união divina entre a ciência, filosofia e religião. E pode ser que alguns irmãos vejam de uma forma um tanto diferente o primeiro slide nosso. Mas qual seria o viés do trabalho para esta noite ao falar do Consolador Prometido e colocar a figura de uma autoridade da Igreja, a maior autoridade da Igreja, num determinado período de nossa história? E a razão é simples. As virtudes, elas não são um privilégio dos espíritas. As virtudes, muitas vezes, estão incrustadas em corações de pessoas que sequer professam uma religião. A doutrina espírita, que caminhou sempre para e passo com a ciência, nos mostra que não há um outro caminho senão pela caridade, não há outro caminho senão realizando o trabalho que nos cabe
nessa senda evolutiva. Esse é o caminho de todos nós. E para que possamos trilhar esse caminho de maneira a realizar bem a nossa tarefa, é preciso que tenhamos não só a fé inquebrantável, mas que possamos realizar o trabalho de aproximação entre as pessoas. Primeiramente observando o nosso íntimo, depois buscando nos aproximar das pessoas. E que essas pessoas também possam se aproximar de outras, de forma tal que possamos ser, ainda que uma peça pequenina, de uma engrenagem grande, chamada harmonia universal. No dia 14 de julho de 1999, numa quarta-feira, quando de costume ele dava as suas audiências públicas, o Papa João Paulo II, líder da Igreja Católica, começou a destruir o conceito secular de 3 imagens cristãs sobre o que ocorre após a morte. Primeiramente, ele falou sobre o purgatório. Uma semana depois, no dia 21, ele falou sobre o céu. Finalmente, no dia 28, ele discorreu sobre o terrível inferno. João Paulo II, o peregrino da paz, num processo de inegável maturidade, depois de já ter pronunciado há pouco tempo atrás a necessidade da fé raciocinada, bandeira da doutrina espírita, assevera que o céu, inferno e purgatório não são lugares físicos, mas estados da alma ligados à comunhão com Deus. Isso muda o conceito dos fiéis ao longo de mais de 2000 anos. E nunca é tarde para nascer de novo. Nunca é tarde para buscar a fé racional. Agora, desde 1999, apregoada pelo Sumo Pontífice. Trata-se de uma guinada de 360 graus no secular conceito sobre a vida após a morte, pois essa afirmativa não partiu de meros membros da Igreja, mas de seu líder principal, o que representa a ideia do próprio Vaticano. Até o momento, nós não vimos, passado tantos anos desse acontecimento, desde então nós não vimos nenhuma página jornalística falar sobre esse pronunciamento do dia 14 de julho de 99, do dia 21 de julho de 99 e do dia 28 de julho de 99, pronunciamento do Papa. Apenas um jornal de Londrina, num comentário de Valmor Macarini, colunista da Folha de Londrina, deu importância ao fato. Por isso parece que não ocorreu nenhum impacto sobre as pessoas, principalmente aquelas ligadas ao catolicismo, o bombástico pronunciamento do Papa, que certamente mudou os rumos da história do pensamento católico. Céu, inferno e purgatório, quantos problemas de ordem psíquicas, desarmonias, angústias, medos avassaladores, litígios entre as religiões já ocorreram pela interpretação severa e punitiva da figura de Deus, imaginada pelos homens e divulgado pelas diversas seitas religiosas aos seus profitentes. Na Igreja Católica, muitos já pensavam da maneira como expressou o Papa, mas jamais ousaram trazer a público para não polemizar e não contrariar a doutrina da Igreja. As outras seitas religiosas que ainda transmitem essas ideias de um Deus que castiga, que manda para o inferno, que tem Satanás como principal inimigo, no devido tempo também modificarão seus ensinamentos. A doutrina espírita, na comunicação dada pelos mensageiros superiores, sempre conceituou céu, purgatório e inferno sem qualquer conotação geográfica, mas como estado de espírito. O próprio codificador, em razão de trazer esses conceitos racionais, sofreu no século passado as maiores perseguições, tendo inclusive suas obras queimadas em praça pública no famoso episódio denominado Auto de Fé da Barcelona, na Espanha, a mando da Igreja.
Talvez esses conhecimentos lógicos ainda não fossem apropriados para aquela época. Ou talvez ofuscassem o poder de império da Igreja na visão católica. Sem adentrarmos esse mérito, é importante ressaltar que a postura do Papa João Paulo II, além de outras já pronunciadas anteriormente, demonstra muita coragem e certeza de que a verdade, embora de forma homeopática, precisa ir sendo revelada para tirar o homem da situação de dependência do exterior e compreender a necessidade da renovação íntima. Para entender a mensagem do Mestre, é preciso que cada um de nós descubra a força interior que possui, a fim de que, como advertiu Jesus, brilhe a vossa luz. O céu e o inferno estão dentro de nós mesmos, consequências de nossas conquistas e que fatalmente, através das diversas roupagens que ainda temos no processo de reencarnação, chegaremos à condição de espírito puro. Talvez daqui a alguns milênios, porque somos capazes hoje de fazer uma observação. Já passaram mais de 2000 anos da vinda do Cristo e que ele nos ensinou de uma maneira muito simples, não só pelo verbo, mas pelo próprio exemplo, como devemos nos comportar. E passado todo esse tempo, nós ainda nos sentimos presos aos prazeres da matéria, nós ainda nos sentimos presos pelo consumismo exagerado, nós ainda pouco valorizamos os valores espirituais. É bem possível que levemos algum tempo para alcançarmos essa condição de espírito puro. Não é preciso desencarnar para alcançar o céu ou o inferno, pois eles são estado de espírito. Alcançá-los depende de cada um de nós, no uso da absoluta liberdade de agir e pensar. E para isso é preciso que cada um adentre o seu templo interior. Sócrates já nos advertia há 5 séculos antes de Cristo: conhece-te a ti mesmo. E para isso é preciso que cada um de nós faça uma reflexão. Com essa volta do homem para dentro de si mesmo, vamos retomar o elo perdido e encontrar o verdadeiro Deus, não mais no utópico céu paradisíaco, mas dentro de nós mesmos, tal como expressa Jesus no Evangelho de Lucas. O reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Da notícia do Papa João Paulo II, ao descaracterizar completamente céu, inferno e purgatório como regiões circunscritas do ponto de vista geográfico, a mídia não deu nenhuma importância. Mas com esse pronunciamento do Papa, soltam-se as amarras do absolutismo religioso católico, ajudando o homem a pensar na sua destinação de verdadeiro arquiteto de si mesmo, buscando desenvolver o potencial divino plantado na sua intimidade, sem discriminação religiosa. E é o que fazemos nesta oportunidade. Quando homenageamos o Papa João Paulo II, fazemos pelo valor extraordinário que teve o seu pronunciamento, por tirar de foco aquilo que talvez fosse necessário em tempos pretéritos, mas que hoje já não é mais possível diante do conhecimento que temos e da necessidade que temos de ter uma fé raciocinada. Estavam todos reunidos, e agora já adentrando propriamente o tema, o Consolador Prometido. Estavam todos reunidos. Chegaram o momento em que Jesus passaria a seus discípulos as últimas instruções. Se me amais, disse o Mestre, guardai os meus ensinamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco.
Não vos deixarei órfãos. Tenho muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não as poderei suportar. Essa predição do Mestre Jesus é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem possibilidades de equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha a dizer, pela razão de que não o teriam compreendido. Tanto não o compreenderam que o sacrificaram. Nem mesmo seus apóstolos, a quem o Mestre se dirigia comumente, puderam ser depositários dessa verdade, pois poderiam se enganar quanto ao sentido das palavras, ou dado uma interpretação falsa aos seus pensamentos. Desse modo, as religiões que se fundaram no Evangelho não podem dizer-se possuidora de toda a verdade, já que Jesus reservou para si a completação de seus ensinamentos. E sob o nome de Consolador e de Espírito de verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e lembrar o que ele dissera. Logo, não estava completo seus ensinamentos. E aí nos perguntamos, por que os homens daquela época não poderiam receber essa revelação? Quando Jesus falava às multidões, os homens não se achavam em condições de compreender seus ensinos de forma absoluta e nem seria em alguns anos que eles poderiam adquirir as luzes necessárias ao completo entendimento. Ora, passado mais de 2000 anos, nós ainda não compreendemos de maneira absoluta os seus ensinos? Embora tenhamos conhecimento deles, nós não conseguimos colocá-los em prática. Há ainda sentimentos menos felizes que falam mais alto nas nossas atitudes. Orgulho, egoísmo, vaidade, opulência e tantas outras coisas ainda provocam esse bloqueio quando tenta aflorar os nossos melhores sentimentos. Para a compreensão de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, necessário era o conhecimento que só o progresso da ciência facultaria e que tinha que ser obra do tempo e de muitas gerações. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, nos assegurou Jesus. Entretanto, mais de 2000 anos se passaram e ainda não assimilamos esse ensino na sua plenitude. Imaginemos, então, a capacidade do homem daquela época. Mas continuamos ainda observando atentamente as palavras do Mestre Jesus. Pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Jesus indica claramente que esse Consolador não seria ele, demonstrando também que não se referia a uma individualidade encarnada, pois teria que permanecer eternamente conosco e estaria em nós. E não sendo uma individualidade encarnada, estando em nós e permanecendo eternamente conosco, compreendemos a assertiva de Jesus como sendo uma doutrina a ser estudada à luz da razão, com base científica, e tanto que a tenhamos assimilado em nós, ela estará eternamente conosco. O Consolador, sem dúvida, segundo o pensamento de Jesus, é a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. E o Espiritismo realiza todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual, nem de concepção humana. Ninguém pode dizer-se seu Criador, já que foi uma inspiração divina ditada pelos Espíritos. O Espiritismo é fruto de ensino coletivo dos Espíritos, presidido pelo Espírito de verdade. Nada é suprimido do Evangelho, antes o completa e o elucida.
E com o auxílio das novas leis que revela, conjugada com as leis que a ciência já descobrira, a doutrina espírita faz com que se compreenda aquilo que não era inteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. A doutrina de Moisés, que já conhecemos, e nós temos que fazer uma alusão a Moisés, sempre ressaltando e realçando toda a sua conduta. Porque na época em que ele recebeu os ensinamentos, as leis mosaicas, ele precisava realizar o seu trabalho. E para que fosse possível realizar o seu trabalho, editou leis duras, duríssimas, mas que eram necessárias para aquela época. Do mesmo modo que o Papa João Paulo II procurou desmistificar determinadas situações que a igreja revelava, mas que não condizia com a realidade da época. A doutrina de Moisés incompleta ficou circunscrita ao povo judeu, mas a doutrina de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante o cristianismo, mas ainda não converteu a todos. O Espiritismo, ainda mais completo, com raízes em todas as crenças, converterá a humanidade. Quando ele disse a seus apóstolos: outro virá mais tarde, que vos ensinará o que agora não posso ensinar, proclamava Jesus a necessidade da reencarnação, a fim de que os homens alcançassem o sentido completo do mundo, vivendo novamente para compreendê-lo melhor. E ninguém consegue abafar a fé raciocinada, asfixiada à voz da realidade, hoje e aqui, amanhã e em toda parte. Essa voz ecoará mais potente por milhares de outras bocas. E já observaram que dentro da doutrina espírita não há modismos. As mudanças, evidentemente que há aqueles que de alguma forma buscam fazer com que as nossas reuniões, os nossos trabalhos possam ter uma conotação diferente. Mas nós sabemos que o próprio silêncio constitui uma oração. E quando oramos em silêncio, basta o pensamento que é lido e essa mensagem é decodificada quando parte de um coração tranquilo e o nosso pleito, o nosso pedido seja também um pedido sincero. Muitos séculos transcorreram, miséria e dor mesclaram-se entre os cortejos de glória e ambição. Os missionários da doutrina espírita tudo suportaram com galhardia. A tarefa foi sendo lenta e gradualmente realizada. Ninguém ficou na orfandade. E rememorando um pouquinho dessa história, nos lembramos que um longo caminho de luz foi estendendo pelas mãos feridas e os pés calejados de Paulo de Tarso. E aí recomendamos a leitura do livro Paulo e Estevão, para que vocês tenham uma noção de como foi essa transformação de Paulo de Tarso durante o período em que ele atendeu como homem da lei, como uma pessoa de proa dentro do Império Romano, atendendo às ordens do Sinédrio, e o Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal, a maior corte de justiça daquela época, e ele era um dos fiéis seguidores do Sinédrio como homem da lei, e combateu de uma forma terrível os cristãos, aqueles cristianizados pela vinda de Jesus, que procuravam propagar a sua doutrina. Mas ele combateu também, realizando um combate pelas suas convicções, até o momento em que, encontrando-se com o Mestre Jesus, na entrada de Damasco, ofuscado por uma luz extraordinária, ele recebeu o questionamento: por que me persegues, Saulo? E como ele já estava preparado para receber o Mestre Jesus,
como ele já tinha realizado essa metamorfose íntima de que havia um mestre e senhor guiando multidões, auxiliando pessoas necessitadas, dentro de uma doutrina que falava extremamente de amor, ele se converteu ali e disse aquela célebre frase: Senhor, que queres que eu faça? Um longo caminho de luz, como dissemos, ficou na trajetória de Paulo de Tarso. Pelo coração amoroso também e pleno de humildade de Francisco de Assis, já conhecemos a história. Pela caridade e abnegação de Vicente de Paulo. Pela fé inabalável de Teresa d'Ávila. Pela renúncia de Santo Agostinho, Bezerra de Menezes, Chico Xavier. Pela coragem do Papa João Paulo II, o peregrino da paz. Longe vai o tempo em que, em cerimônias públicas, a Igreja de Roma executava as sentenças proferidas pelo Tribunal da Inquisição. Nessas cerimônias, os acusados ou abandonavam suas ideias ou eram condenados ao suplício da fogueira. Tudo se processava em nome de Deus e da Santa Igreja Católica Romana. Por mais de 6 séculos, atravessando o final da Idade Média, por toda a Idade Moderna e parte da Idade Contemporânea, o mundo ocidental, dominado pelo catolicismo, viveu sob a autoridade despótica da Inquisição. Joana d'Arc, João Hus, Galileu Galilei e tantas outras figuras históricas representativas de milhares de vítimas desse nefando tribunal, cujo poder não encontravam limites nem mesmo nos poderes constituídos das nações e estados. Entretanto, o sentimento de liberdade, de expressão e das ideias continuaram vivos e gradualmente a humanidade foi evoluindo. E vieram as grandes descobertas científicas, invenções, conscientizações sociais e individuais, ressaltando o período que seria conhecido como o século das luzes, o século XIX. Já agora, grande parte da humanidade estava em condições de aceitar as novas realidades do espírito, até então veladas pela ambição e interesse de muitos. Os fenômenos tidos como efeitos sobrenaturais se avolumavam no século passado, tornando-se cada vez mais intensos e numerosos. A mediunidade chamava a atenção de todos, pois não dependia de classe ou posição social dos homens, como ocorre ainda hoje. Mesas girantes e falantes, fenômenos de levitação, materialização de espíritos, transporte e movimentação de objetos sem auxílio de mãos humanas, escrita direta, voz direta e outros fenômenos até então inexplicáveis tornaram-se corriqueiros. Observou-se que esses efeitos só se concretizavam com a presença de algumas pessoas, tidas como especiais, que atuavam como intermediárias dos 2 planos da vida, o visível e o invisível. Nos Estados Unidos, Andrew Jackson foi um dos médiuns mais notáveis, considerado o profeta da nova revelação. Na Escócia, Daniel Douglas Home tornou-se notável pelos fenômenos de levitação. Foi ainda nos Estados Unidos que ocorreu o mais famoso fenômeno de todos os tempos, passando para os anais da história, como o fenômeno de Hydesville, justamente por serem médiums 2 irmãs, Margaret e Kate. Margaret, 14 anos, e Kate, 11 anos de idade, já não dominavam a mediunidade que tinham, uma mediunidade aflorada, uma mediunidade absolutamente ostensiva. Daniel Douglas Home tornou-se notável pela levitação que provocava, mesmo contra a sua vontade,
chegando a flutuar vários metros acima do solo, saindo por uma janela e voltando por outra, na presença de inúmeras pessoas. Na Inglaterra, Elizabeth de Esperance muito contribuiu para a materialização de espíritos e transporte de objetos. A Itália também contribuiu com a mediunidade incomparável de Eusápia Paladino. Todavia, foi na França. Na França iria concentrar-se a falange missionária de onde deveriam irradiar para o mundo as claridades imortais do Consolador prometido. Encarregado por Jesus de preparar o solo para a nova era, esses missionários tiveram por líder Hippolyte Léon Denisard Rivail, homem íntegro, de grande sabedoria, alicerçado nos ensinos do maior educador do século, Johann Pestalozzi, pedagogo suíço que lutou por melhorar a educação e instrução das crianças mais pobres. Rivail assimilou os métodos de seu professor, tornando-se um grande instrutor, escritor, com várias obras publicadas, pesquisador emérito e respeitado pela nobreza de caráter e retidão moral. Diante da grande obra missionária, Rivail agiu com humildade própria dos espíritos de escola. Preferiu ocultar-se sob o pseudônimo de Allan Kardec, para que a doutrina espírita crescesse por si mesma, sem influência da fama que possuía. O primeiro fenômeno a ser observado e estudado por Kardec foi aquele das mesas girantes. Considerado o ponto de partida da doutrina espírita, após o estudo, concluiu-se que a própria mão do médium poderia substituir todos os artifícios possíveis, surgindo assim o sistema de comunicação a que Kardec denominou psicografia. Todo o conteúdo filosófico obtido por meio da psicografia e passado pelo crivo da razão foi reunido em 1019 perguntas feitas por Kardec, cujas respostas foram dadas por espíritos luminares no primeiro livro da codificação, o Livro dos Espíritos, publicado em 18 de abril de 1857. Era o marco inicial do Espiritismo. Com o Livro dos Espíritos estava pronto o alicerce da doutrina espírita. O Consolador prometido por Jesus, o grande edifício, viria a se completar então com as demais obras: o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Assim, o homem passa a saber de onde vem, para onde vai, por que sofre, porque o Espiritismo, na definição do codificador, é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Como doutrina, assenta-se sobre princípios básicos que fazem irradiar as verdades que ela defende: a existência de Deus, a existência da alma e sua sobrevivência após a morte do corpo físico, a reencarnação, a vida futura, a comunicabilidade dos espíritos, tudo na senda da evolução do ser humano. No campo das pesquisas, o Espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e sua ação sobre a matéria. Estudou ainda as suas propriedades terapêuticas, o que veio ampliar as pesquisas de Mesmer sobre o magnetismo e a influência dos fluidos magnéticos exteriorizados pelos médiuns e magnetizadores durante o tratamento das doenças físicas e psíquicas. Concluído esse estudo, as curas efetuadas por Jesus saíram do campo do inexplicável e do maravilhoso para o domínio das leis espirituais. E uma certeza: Jesus realizava transfusão de energias pela imposição das mãos. Quanto mais puro o espírito, maior será a probabilidade de cura. Comprovou a lei da reencarnação como sendo o efeito da mais perfeita justiça. Demonstrou a existência de Deus pelo axioma: não há efeito sem causa. Destruiu a existência de um céu estático e de um inferno permanente, tal como asseverou o Papa João Paulo II há muitos anos atrás, fazendo-nos compreender que as dores, sofrimentos, angústias, recompensas,
Momentos felizes fazem parte do grau evolutivo de cada um de nós, abrindo uma vereda de esperança aos espíritos em débito na contabilidade da vida. Iluminou os despenhadeiros da loucura, ofertando recursos terapêuticos para resgatar as almas invigilantes que tombam pelas brechas da obsessão. Restaurou, enfim, o verdadeiro cristianismo, de onde jorram as benesses doadas por Jesus, proclamando a máxima: fora da caridade não há salvação. Mas dizendo-nos da caridade renúncia, que brota do coração, que não exige remuneração, nem de contrapartida, a verdadeira caridade de se ajudar, ajudando o próximo. Finalizando, assim é a doutrina espírita. O Consolador prometido por Jesus, o Evangelho vivo do Mestre, a grande estrutura do edifício moral que passou a abrigar todos os necessitados da alma. Não importa sejam ricos ou pobres, não importa sejam brancos, mulatos, criança, jovem ou idoso, engenheiro ou lavrador, político ou simples trabalhador, a doutrina espírita abriga a todos, quer na vida terrena ou no plano espiritual. É o Consolador prometido que não persegue, apenas esclarece. É o Consolador prometido que não cobra, não especula, não tem nenhum modismo, que não condena, tão somente orienta. É o Consolador prometido que não destrói, mas encaminha para que a criatura seja um homem de bem, um verdadeiro cristão. É a doutrina para os novos tempos. Tempos de cultivo da liberdade, tempos de nos expressar livremente, tempo de colocar o nosso pensamento para fora da maneira como o entendemos, sem que sejamos, de alguma forma, censurados. É tempo de espargir o amor, para que ele possa, uma vez sendo o amor que Jesus nos ensinou, possa expandir, possa ser levado a todos os corações. E compreendendo os ensinamentos do Mestre, nós podemos ter, possa ser revelado a todos nós a realidade transcendente do Espírito imortal. Essa é a mensagem da doutrina espírita para esta noite. O Consolador prometido está aí, ao alcance de todos nós. O Evangelho do Mestre Jesus. E aqui está a casa que nos abriga, a casa que é uma escola, a casa que recebe, que orienta, que acolhe, mas que não pode fazer a tarefa que cabe a cada um de nós na senda evolutiva. A orientação é ofertada, mas cabe a cada um, utilizando o discernimento e o raciocínio, tomar o caminho da porta estreita ou da porta larga, para que possa ser acolhido ou não, futuramente, estar à direita ou não do Pai. É a doutrina espírita, a luz que afugentou as trevas da ignorância e abriu definitivamente uma nova alvorada de esperança para toda a humanidade. Agradecemos pela paciência de nos ouvir e desejamos que cada um tenha uma excelente noite e sejam abençoados pelo Pai. Que assim seja.